Olá, ser divino, seja bem-vindo a mais um episódio sobre comunicação. Eu me chamo Giza Benchimol, sou especialista em comunicação e queria te convidar para se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito e apertar no sininho, porque toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ficar sabendo antes de todo mundo. E aí, o que a gente vai falar hoje sobre comunicação? O nosso papo aqui hoje vai ser sobre frases tóxicas. Como assim, Geisa? Explica melhor e mais claro sobre frases tóxicas. São aquelas frases que naturalmente a gente vai ferir o outro na nossa maneira de comunicar. Eu fiz um resuminho aqui de algumas frases tóxicas e aí você pode reconhecer se você fala essas frases tóxicas. E aí eu vou ler o seguinte texto aqui para vocês. Frases tóxicas são aquelas que injetam uma gota de veneno na pessoa com a qual você fala. Você joga aqueles veneninhos indiretos para alguém? Aquelas mensagens subliminares que a pessoa percebe que você está jogando veneno? Uma frase também pode ser tóxica quando ela é muito forte para uma determinada ocasião ou um assunto. Normalmente ela é recheada de julgamentos, pressuposições, preconceitos e generalizações. O fato de você usar essas frases tóxicas não quer dizer que a pessoa que as diz também o seja. Pode ser apenas que não saiba se expressar, que tenha aprendido e se acostumado a falar desta maneira. Então, uma coisa legal é antes de uma reunião importante ou de uma conversa que você vai ter com alguém, grava o que você vai falar só para você se ouvir, porque às vezes a gente não tem essa autopercepção de se ouvir. E agora eu vou dar alguns exemplos de algumas frases tóxicas que, se você não souber, você pode estar ferindo alguém. E é de responsabilidade do emissor da mensagem fazer com que a pessoa que receba essa mensagem sempre saia, depois de um encontro com você, com fé, esperança e amor. Se você é um líder, se você é um palestrante, se você é um professor, se você é um médico, se você é um dentista, se você é um psicólogo, se você é um artista, se você é um dançarino, se você é um pintor, não importa quem você seja, a sua mensagem sempre tem que botar uma pitada de amor, de esperança e de paz. E aí eu vou dar alguns exemplos de algumas frases ou palavras tóxicas que você pode estar usando na sua comunicação, que às vezes você nem percebe, que você acha que não tem nada demais. Mas dependendo das pessoas que você esteja se comunicando, dependendo da história de vida delas, pode ser que elas estejam se sentindo ofendidas, tristes, mas às vezes elas nem têm coragem de falar para você. Então agora eu vou contar quais são elas. A primeira são as frases tóxicas de acusação. E aí você fala assim, você não entendeu não o que eu tô falando? Então quando você fala assim, você está ofendendo o outro. Você está colocando que o outro não é capaz de fazer em vez de dar soluções. Segunda palavra ou frase tóxica. São os rótulos direcionados à pessoa. Você é um competente, porque você nunca consegue, você vai ser demitido se você não fizer isso. Mais uma vez você errou. Então, quando você rotula as pessoas com nomes, isso também é uma forma muito tóxica, muito agressiva de comunicação. Vamos para a terceira. São palavras absolutas, que roubam a precisão do assunto. Sempre vai ser desse jeito, nunca vi fazer de outra forma. Ou seja, você coloca como se aquela pessoa não tivesse a oportunidade de mudança, que ela não tivesse a possibilidade de ver diferente, de agir diferente. Então, quando você fala sempre ou nunca, você já está tirando a possibilidade de retomada, de melhoria, de possibilidade
que a gente tem infinitas possibilidades e isso são escolhas. Então, quando você é incisiva com esse tipo de linguagem, você naturalmente já corta as esperanças das pessoas que estão ouvindo a sua mensagem. Foco no aspecto negativo, no que não se quer. Então, assim, não esqueça de fazer aquilo ali. Eu não quero que você erre de novo esse formulário. Quando a gente foca nesse aspecto negativo, em vez de focar na ação positiva, na ação de melhoria, você naturalmente acaba imprimindo naquele diálogo, naquela conversa, naquela conexão, uma atmosfera negativa. Tanto é que agora existe uma nova comunicação que é assim, em vez de você fazer o feedback, né, chama feed forward. Quer dizer, você vai falar daqui para frente, você não vai falar daqui para trás. Então, você não vai dizer uma crítica negativa, porque crítica já é destrutiva. Mas quando você fala assim, por exemplo, você tem algum colaborador, algum amigo, um pai, uma mãe, ou alguém que esteja fazendo alguma coisa que você não está feliz com aquilo. Você pode trazer o seu sentimento em relação àquilo, e você pode dizer, o chefe, ou minha esposa, ou meu marido, ou meu filho, o sentimento que eu tenho em relação a isso é esse. E eu queria trazer para você algumas alternativas para que a gente possa junto resolver isso aqui. A gente pode resolver e fazer dessa forma. Você trazer as soluções de como que você quer que isso seja direcionado. Como é que essas ações sejam direcionadas. Em vez de você pegar e dizer assim, ô fulano de tal, você está fazendo tudo errado aqui, não é para fazer dessa forma. De novo eu vou ter que repetir que não é para fazer dessa forma. Em vez de você se comunicar dessa forma, você vai se comunicar de outra forma. Primeira coisa é chamar a pessoa pelo nome. Então, Dona Maria, tudo bom com a senhora? Como é que a senhora está hoje? Dona Maria, agora a gente tem uma nova forma de fazer a limpeza de toda essa clínica. A partir de agora, a gente vai agir dessa forma. Beleza? Então, assim, em vez de você dizer que ela está fazendo errado, ou que o processo estava errado, você vai dizer a nova forma que vai ser feita. Então, você já vai dar a melhoria. Então, você não vai ficar mexendo, arranhando aquilo. Você vai explicar a nova forma de ser feita. A outra forma de comunicar é ordens ou opiniões não solicitadas. É quando você vira assim para um colega de trabalho. Se eu fosse você, eu não fazia esse relatório. Se eu fosse você, eu não aceitava que esse chefe te pedisse a essa hora para você entregar esse novo relatório. Então, quando você fala assim, você emite opinião sobre coisas que não pertencem a você, você também está sendo tóxico. Você também está imprimindo, não só em você, primeiro em você, porque quando a gente fala alguma coisa negativa, a gente imprime primeiro na gente. As nossas células do nosso corpo, a gente tem muitas moléculas de água, porque a gente tem muita água no nosso corpo. A gente é cerca de 60, quase 60, 70% de água. Vira média de acordo com cada pesquisa. E quando a gente fala uma palavra negativa, todas essas células vibram no negativo. Então, a primeira pessoa que é prejudicada é você mesmo. E a segunda prejudicada é quem está ouvindo a sua mensagem, porque você vai contagiar com essas mesmas vibrações as pessoas do lado. Então, se liga. E a última são as suposições, os julgamentos infundados. Se você não fosse fulana de tal, então poderia fazer isso, isso e isso. Se eu fosse fulano, eu agiria assim nesse casamento. Se eu fosse você, eu não voltava para essa namorada. Se eu fosse você, eu não aceitaria nunca um pedido desse chefe aí. Se eu fosse você, eu nunca mais falava com seu amigo. Então, isso também é uma forma agressiva de comunicação, uma forma tóxica. E muitas vezes a gente não tem essa percepção que a gente tem essa linguagem mais tóxica, mais agressiva. E quando a gente traz essa consciência, nossa, é tão maravilhoso, porque a gente precisa entender que a comunicação que a gente tem é poder.
A gente pode fazer com que as pessoas comecem a brilhar ao nosso redor, ou a gente pode tirar a luz dessas pessoas. E quando a gente tem esse tipo de comunicação, utilizando essas frases tóxicas, naturalmente a gente tira a luz dessas pessoas. E a gente é responsável por isso. A gente é responsável pelo que a gente fala, pelo que a gente sente, a forma que a gente comunica. Então, se escute, preste atenção na entonação, na sua forma, na sua textura da sua voz, como você impacta as pessoas ao seu redor. A gente sabe se a pessoa é um grande comunicador, é um grande líder, quando as pessoas ao redor dela também estão crescendo. Porque se só existe uma única pessoa crescendo, significa que essa pessoa ela é uma domadora. Ela não vai facilitar a sua vida. Só ela quer crescer. E quando a gente percebe isso, a gente percebe muito uma comunicação mais agressiva, uma comunicação mais tóxica. Então prestem atenção nessas pessoas que estão ao seu redor e preste atenção principalmente em você. Porque você também pode ser essa pessoa. Você pode ser essa pessoa tóxica, você pode ser esse líder tóxico. E aí pode ser que até dure durante um tempo. Mas e os abismos que você vai estar criando para você? E os relacionamentos destruídos que você vai estar criando para você? Porque todas as pessoas querem ser amadas, todas as pessoas querem ser reconhecidas. E quando você utiliza essa linguagem mais tóxica, mais agressiva, você naturalmente imprime sentimentos de ódio, de raiva, de competição, de escassez, de tristeza, de raiva, de angústia. Então você cria uma atmosfera negativa para você e para todas as pessoas ao seu redor. Então pense nisso. Show, frase tóxica, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.